Nosso troféu está aqui. Então esse aqui é o troféu. A oposição dizia que se a prefeita Eunice ganhasse as eleições, teria salários atrasados. Quem é que lembra disso? A prefeita Eunice não só paga os salários em dias, como ela se notabiliza como a gestora, que mais olhou para o servidor público. A prefeita olhou nos meus olhos e disse assim: antes de eu encerrar o meu mandato, eu irei fazer o plano de carreira, cargo de salário do servidor público. A melhor gestora dos últimos 30, 40, 50 anos. A luta nossa começa em 2013, eu fiquei emocionado. Não porque se trata de uma matéria onde eu fui o autor dessa proposição. Na verdade, não existia um desejo por parte da antiga gestão, um plano de governo ou um desejo de conceder esse plano de carreira, cargo de salário para o servidor público. Meus amigos, estamos aqui diretamente da Câmara de Vereadores do município de Nazaré, neste momento falando com o vereador Elton Guedes, vereador atuante da base do governo da prefeita Eunice Soares Barreto Peixoto. Elton Guedes vai falar da LDO, que é o pontapé inicial para a aprovação do plano de carreira de todos os funcionários da Prefeitura Municipal de Nazaré. Elton Guedes, perceba a sua felicidade, percebo também o seu entusiasmo em fazer um ato tão benéfico para os funcionários efetivos da Prefeitura Municipal de Nazaré. Boa noite, Henrique. Sem sombra de dúvida, eu confesso que durante a sessão ordinária do dia de hoje eu fiquei emocionado. Não porque se trata de uma matéria onde eu fui o autor dessa proposição, né? Mas pelo embate que ao longo desses meses foi travado, inclusive, na Câmara de Vereadores. Eu falo histórico porque é uma demanda, um anseio de décadas do servidor público. E eu lembro, na verdade, Henrique, me permita aqui, que essa luta nossa começa em 2013. Esse primeiro projeto, melhor proposição, foi apresentado em 2013. E aqui eu destaco que não houve nenhum tipo de sucesso em 2013 a 2016, quando também eu fui vereador. Mas por que não houve sucesso? Porque a maioria não era favorável? Observe, Henrique, eu vou tentar ser muito cuidadoso aqui nos meus argumentos, muito em respeito aos meus ex-colegas e alguns colegas atuais que presenciaram. Na verdade, não existia um desejo por parte da antiga gestão, um plano de governo ou um desejo talvez de conceder esse plano de carreira, cargo de salário para o servidor público. Na verdade, é um assunto espinhoso. É um assunto espinhoso que, uma vez que o plano de carreira, cargo de salário do servidor público esteja em vigência, quebra paradigmas, né? E nós sabemos, e eu falo isso com muita tristeza, que muitos projetos políticos são muito sustentados em cima do coronelismo, do assistencialismo. E qualquer coisa que traga liberdade ao povo, expressar seus pensamentos, sentimentos, melhor verbalizar aquilo que sente, que deseja ou que acredita, não é muito bem visto por um projeto que é sustentado em cima desse sistema de coronelismo, de assistencialismo. E não logrou êxito, Rick, porque não era interesse da antiga gestão. Isso se materializava talvez na má vontade e no desinteresse por parte dos nossos edis, dos nossos colegas na época. E quando a gente apresenta, no caso 2021, essa proposição, Rick, eu destaquei logo na primeira sessão aqui que o plano de carreira consta inclusive no plano de governo da prefeita Eunice. E quando foi aprovado em 2021 essa proposição, acho que foi um mês, 2 meses depois, eu me sentei com a prefeita e disse: prefeita, existe um projeto de nossa autoria, inclusive está no plano de governo da senhora, o plano de carreira, cargo de salário do servidor público. Eu queria sentar para a gente despachar. E a prefeita olhou nos meus olhos e disse assim: antes de eu encerrar o meu mandato, eu irei fazer o plano de carreira, cargo de salário do servidor público. E esperei o tempo, a gente precisa respeitar o tempo, existe uma responsabilidade fiscal, existe uma série de outras demandas. E quis assim Deus permitir que o ano de 2023 foi aprovado, aí agora na pergunta inicial sua, o texto da LDO, onde encontra-se, eu fiz questão de dizer na sessão ordinária os artigos, em que dá total respaldo jurídico e administrativo à atual gestão para a concessão do plano de carreira, cargo de salário do servidor público. A partir de então, no planejamento de despesas já está constando exatamente esse dispositivo que dá o total respaldo administrativo, como eu acabei de citar aqui agora.
E o mais que mais me deixou regozijado, Rick, é ver os servidores públicos aqui pulando de alegria. Eles estavam presentes aqui, Isso. servidores públicos de vários segmentos, Casa enfermeiros, cheia, professores, guardas municipais. Eu fiquei impressionado, bateram palmas. Isso realmente dá muita credibilidade ao Legislativo do município de Nazaré. O Legislativo é o primeiro poder e é muito interessante, é muito bom ver o Legislativo do município de Nazaré atuante. Parabéns para o presidente da Câmara dos Vereadores, Najib Neto, e também a vereadores como você, Elton Guedes, que sempre está atuando em prol da população de Nazaré e principalmente em prol dos funcionários efetivos da Prefeitura de Nazaré, claro, em parceria com o Executivo que se interessou, ao contrário de alguns anos atrás que não se interessaram para beneficiar os funcionários efetivos. Você falou de coronelismo, ao contrário da prefeita Eunice Soares Barreto Peixoto, que é uma prefeita humanizada, uma prefeita que apoia sempre, e ela está sempre em parceria com a Câmara de Vereadores de Nazaré. Eu queria aproveitar para destacar aqui o seguinte: a prefeita Eunice está no seu segundo mandato, portanto, eu vou usar essa palavra, ela está construindo um legado. Eu falo construindo um legado porque ainda o mandato dela só se finda no ano que vem. E quando eu falo construindo um legado, e com a aprovação dessa LDO, com esse texto, né, eu não tenho dúvida, Rick, em dizer que a prefeita Eunice se notabiliza hoje, só pelo simples fato de ser aprovado a LDO, que dá total respaldo à administração e conceder plano de carreira, como a melhor gestora dos últimos 30, 40, 50 anos. Porque ao longo dessa nossa caminhada eu pude presenciar a Guarda Municipal. Só em citar o caso da Guarda Municipal, isso por si só ela já está deixando um legado para somente esse segmento. Se a gente for falar dos agentes de trânsito, do vigilante, do enfermeiro, dos ACs, passa a ser uma covardia. E eu falo covardia porque você vai ter que pegar, fazer um parâmetro com os outros gestores, e ela se distancia a passos largos. Realmente são números que são incomparáveis com as gestões anteriores. Professores, eu lembro como se fosse hoje, quando o piso salarial federalmente foi aprovado, a prefeita não titubeou em dar mais de 33% de aumento para os professores do município de Nazaré. E, claro, temos até fardamentos novos para a Guarda Municipal do município de Nazaré. E um detalhe também que é importante frisar, que nos exercícios onde eu fui vereador em 2013, 2016, quando se tinha essa regulamentação de piso, era feito via decreto. E via decreto a gente sabe que ela não tem força de lei. E todas as vezes que o governo federal regulamentou essas matérias, a prefeita encaminhou para a Câmara um projeto de lei regulamentando. E aí a gente sabe que aí se torna as coisas bem amarradinhas e seguras para o segmento que está sendo. Rick, vamos falar aqui, eu queria falar basicamente 2 ou 3 segmentos aqui para destacar. E eu não estou querendo aqui me colocar em situação de bajulação, quem me conhece sabe. Mas eu quero frisar, destacando o que a prefeita Eunice tem feito, porque ao longo desses meses, na luta pelo plano de carreira, travamos um embate aqui. Eu sei que em algum momento, no afã, na ânsia, no desejo de querer que esse plano de carreira saia, eu acredito que em algum momento eu possa ter sido mal interpretado. Vamos dando como exemplo aqui a Guarda Municipal. A Guarda Municipal, Rick, em 2013 nós nos reunimos com a Guarda Municipal na época, onde foi nos relatado que não tinha coturno, não tinha fardamento. Eles ansiavam na época pela necessidade de um concurso público para o aumento do efetivo, ansiavam pela regulamentação da Lei 3.022, ansiavam pela sede própria, e tudo que foi tudo que foi desejado por essa categoria foi concedido na gestão da prefeita Eunice. Os guardas municipais tiveram um concurso público onde aumentaram o efetivo. Os guardas municipais têm hoje uma sede municipal. Rick, a Guarda Municipal tem... Veículo também. Isso. A Guarda Municipal hoje tem uma sede própria e tem periculosidade. Estou ao lado de um sargento da Polícia Militar, onde nem sequer os profissionais da segurança pública, dando aqui como exemplo a Polícia Militar, tem uma periculosidade. Então, assim, e um detalhe aqui que eu queria destacar, eu me lembro que quando a prefeita saiu candidato, e eu me elegi da primeira vez ao lado da prefeita, a oposição dizia, lógico, que é legítimo, porque a oposição exatamente serve para fazer o contraponto, E a democracia eu entendo que se constrói dessa forma, se consolida, se fortalece através do contraponto, do contraditório.
A oposição dizia que se a prefeita Eunice ganhasse as eleições, teria salários atrasados. Quem é que lembra disso? A prefeita Eunice não só paga os salários em dias, como ela se notabiliza como a gestora que mais olhou para o servidor público. E um detalhe, né? O detalhe que o mandato ainda dela não encerrou, mais coisas serão feitas para o servidor público e sepulta de vez aquela narrativa exaustiva que a oposição, em alguns casos, eu sei que outros não, de maneira desonesta intelectualmente, sabendo que isso não tinha fundamento para que cravasse como uma verdade que a prefeita iria ter salários atrasados, né? Repito, é um direito sim, mas essas mesmas pessoas deveriam hoje vir a público reconhecer uma gestão que mais valorizou o servidor público. Ótima entrevista, sempre eloquente, sempre bem sucedido em tudo que você fala. Nosso troféu está aqui. Então esse aqui é o troféu, esse aqui é o texto da LDO. Nosso troféu aqui, ó. Elton Guedes, o vereador atuante, apresentando aqui, olha só. Essa é a vitória dos funcionários efetivos do município de Nazaré. Se não for da vontade de Deus eu retornar para aqui, eu já saio rico com a sensação e sentimento de dever cumprido. Que isso não é pouca coisa, não. Muito obrigado, Elton, de coração. Fica com Deus e parabéns. Um abraço. Deus abençoe. Valeu, meu irmão.